Bom dia, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Que maravilha estarmos aqui pela manhã. E finalmente o frio chegou, né? Graças a Deus, o pastor Patrick está vibrando de alegria lá atrás, com frio, né? Ainda mais com, né? Tendo alguém para estar junto ali. Deus é bom demais. Que privilégio estarmos aqui mais essa manhã. Hoje nós continuaremos um texto mais polêmico de Apocalipse, Apocalipse 20, onde nós estaremos dando continuidade ao que começamos semana passada. Então peço para que os irmãos abram a palavra de Deus lá em Apocalipse 20. Hoje faremos a leitura até o versículo de número 6. Semana passada fizemos uma leitura total de Apocalipse, capítulo 20, para termos uma noção, termos uma ideia daquilo que contempla o milênio, que é um dos principais assuntos aqui, dos mais debatidos ao longo da história da interpretação bíblica. E aqui hoje, semana passada, nós falamos até o versículo 3, sobre a prisão de Satanás, e hoje nós vamos ver sobre o milênio, sobre aqueles que reinam no milênio. Então abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 20, faremos a leitura dos versículos de 1 a 6. E diz assim a palavra de Deus. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Vamos orar? Bondoso Deus, consagramos ao Senhor esta aula. Te louvamos, Deus, porque reinamos com o Senhor. O Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E te louvamos porque podemos nos alegrar nessa incrível e maravilhosa salvação que somente o Senhor pode dar. Te louvamos, Deus, por esse momento. Que esse momento não seja um apanhado de informações, mas que saiamos daqui, Pai, regozijando, louvando o Seu nome, te amando mais em relação à forma da qual nós entramos aqui esta manhã. Obrigado por isso, Deus. Obrigado porque a Sua palavra, Pai, nos alimenta e a Sua graça se renova a cada dia em nós. Te louvamos em Teu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos então na última sessão de Apocalipse e com isso estamos entrando na reta final do nosso estudo, né? A gente está na última sessão, a 7ª sessão, onde nós estamos estudando a derrota de Satanás. É um dos últimos inimigos ali, o mais poderoso inimigo de Cristo, que agora se dedica toda essa sessão do Apocalipse 20 ao capítulo 22 a falar o que acontece com Satanás, porque é um dos inimigos que faltam serem destruídos, serem aniquilados, e também, e quando eu falo aniquilados não é no sentido tipo assim, de ser destruído para sempre, mas assim de ser condenado ao lago de fogo, né? Também sofrendo punição por tudo que fez, por ser o inimigo de Deus, a antiga serpente, aquele que tentou o primeiro homem, a primeira mulher, trazendo então o pecado no mundo. E também a morte da morte, a morte do inferno, né? Que é o lago de fogo, a segunda morte. Então nós estamos vendo esta sessão aqui, que também contempla cada sessão, a primeira e até a segunda vinda de Cristo. E o milênio, nós vimos semana passada, que trata desse tempo, da primeira e até a segunda vinda de Cristo. Aqui a 7ª sessão vai falar sobre o que é o milênio, vai falar sobre a derrota do Satanás, a derrota do dragão, vai falar sobre o juízo final e depois o estado eterno, novo céu e nova terra. E também, claro, lá depois que João viu tudo, Jesus ele fala algumas advertências finais. Semana passada nós
vimos o porquê é problemático a ideia de ser um milênio literal. E eu vou recapitular aqui quais são os problemas de interpretarmos literalmente a ideia de um milênio literal. O primeiro problema é que isso não é respaldado em nenhum outro lugar na Bíblia. Jesus não fala sobre isso. Os apóstolos, quando estão escrevendo suas epístolas, que têm a intenção de ensinar literalmente sobre doutrina, sobre advertência, sobre como devemos esperar o Senhor em santo procedimento e piedade, não se fala de um período de 1000 anos. Nós lemos o texto de Pedro semana passada, onde ele fala que nós estamos aguardando o quê? Novos céus e nova terra. Nós encontramos isso na Bíblia, esse respaldo doutrinário de educação que os apóstolos se propõem ali, inspirados por Deus, né? Nós vemos também que o reino de Jesus não é um reino político, não é um reino material. Jesus falou isso várias vezes no Evangelho, falar que o reino de Deus é aqui ou lá. Jesus ele fala, o reino de Deus ele não vem com visível aparência. Jesus ele mesmo fala sobre isso. Jesus ele fala que o seu reino, um dos sinais do seu reino é a manifestação do Espírito Santo. Nós vimos isso semana passada também. O reino milenar, ou seja, um período de 1000 anos literal, ele pressupõe também o restabelecimento literal da nação de Israel para um suposto cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Vimos também semana passada que muitas das profecias cumpridas que eram dadas para Israel eram condicionais. Se vocês fizerem isso, vai acontecer isso. Deus ele não tarda a sua promessa, Deus ele não deixa de cumprir sua promessa por causa da falha da nação de Israel, mas Deus ele cumpre isso de uma forma definitiva e de uma forma salvífica em Jesus Cristo. E também na atuação da igreja. Semana passada lemos o texto de Amós 9 em comparação a Atos 15, onde Atos 15 ele fala sobre a reedificação do tabernáculo caído de Davi, onde Tiago, o meu irmão de Jesus, está aplicando isso à igreja, no hoje, e não num possível reino milenar lá no futuro, onde Jesus ele vai voltar e vai instaurar um reino que vai ter um tempo literal de 1000 anos. Nós não vemos isso também na Bíblia, né? Aí tiver o grande problema que nós vamos tratar essa manhã aqui também, que tem um foco muito forte aqui, que é a questão da ressurreição. Nós encontramos na Bíblia Jesus falando, os apóstolos falando, até no Antigo Testamento falando, Daniel 12, por exemplo, vamos ler esse texto daqui a pouco, onde se fala sobre um dia de ressurreição. E se nós interpretarmos literalmente o milênio, nós vamos ver que tem uma ressurreição antes do milênio e depois vai ter uma outra ressurreição depois do milênio. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Então nós precisamos pegar uma doutrina que é essencial para o cristianismo, é essencial dentro da doutrina cristã, que é a ressurreição, e não relativizarmos. Jesus ele fala que haverá um dia só para a ressurreição e não 2 momentos. A interpretação literal do milênio trata 2 dias específicos para a ressurreição, e não é essa o ensinamento bíblico à luz das Escrituras, né? Então, o milênio também ele tem um outro problema, se for literal, é como que será a vida ao longo do milênio. As pessoas vão morrer? Santos vão morrer ao longo do milênio? Porque se acontecer de pessoas santas morrerem no milênio, a primeira ressurreição, como é interpretada geralmente, aconteceu a ressurreição dos justos, ou seja, terá mais uma ressurreição de justos? Ou vai ter pessoas glorificadas junto com pessoas que sobreviveram à grande tribulação e que entraram no milênio, e que agora estão vivendo no milênio, convivendo junto com pessoas glorificadas, que é a igreja no milênio, pessoas com corpo natural e com corpo glorificado convivendo junto. A gente não encontra isso na Bíblia. Esse é um outro problema de um reino milenar literal aqui na Terra, né? Cristo presencialmente em Jerusalém também, essa é uma das ideias do reino milenar de Cristo, onde Jesus ele vai estar em Jerusalém, literalmente governando as nações, regendo com vara de ferro, junto com a igreja. E depois, no final do milênio, Jesus presente fisicamente, as pessoas se rebelam contra Cristo. Isso enfraquece aquilo que é o reinado de Cristo também. Até mesmo de uma forma literal, se formos ver. Satanás é solto por um tempo e arrebanha todas as nações. Não serviu de nada Jesus reinando literalmente num milênio literal aqui na terra. Então isso enfraquece o governo, o reinado de Cristo, né?
E o outro problema que nós encontramos é que o juízo final e o estado eterno se dão logo após a volta de Cristo. A interpretação literalista, que interpreta o milênio literal, fala que Jesus ele volta depois da grande tribulação e tem um período de 1000 anos, como se fosse uma espécie de segunda chance para que as pessoas vivam nesse milênio, e que depois, no final desse milênio, tem o juízo final e logo em seguida o estado eterno. O problema é que nós não encontramos isso novamente nos evangelhos, não encontramos isso nas cartas, não encontramos, por exemplo, em Daniel 7, que é um dos textos principais sobre do Antigo Testamento, que fala sobre isso. Não encontramos também isso em Zacarias, de uma forma tão evidente, essa ideia de que existirá um milênio literal, onde as pessoas vão estar vivendo por 1000 anos, e isso depois da volta de Cristo e antes do juízo final. Não encontramos isso na Bíblia. Então, ao interpretarmos um período de tempo literal de 1000 anos, logo depois da vinda de Cristo, encontramos vários problemas doutrinários que a palavra de Deus não nos ensina. Nós acreditamos que Jesus ele voltará, e voltará isso, e essa volta é iminente, ou seja, há sinais da volta de Cristo, e que a igreja não vai ser pega de surpresa por conta disso, porque a igreja está percebendo os sinais. Jesus ele faz várias comparações, isso em Mateus 24, uma delas é a parábola da figueira. Olha para a figueira, quando vocês verem as folhas caindo, vocês sabem que o outono está se aproximando, e esse é uma das parábolas para que entendamos que existem sinais para a volta de Cristo. Uma das coisas que os nossos irmãos dispensacionalistas eles defendem é que os sinais ainda não estão acontecendo. Os sinais eles vão se agravar lá na grande tribulação. E não é isso que nós encontramos. Ao longo da história toda, nós encontramos vários sinais daquilo que Jesus ele nos ensina. Nós ouvimos falar de guerras, nós ouvimos falar de mortes, nós ouvimos falar de pestes. A gente acabou de sair há pouco tempo de uma pandemia, não é verdade? Nós vimos várias coisas que Jesus tratou como sinais da sua volta. E tudo isso é para que a igreja não seja pega de surpresa como um ladrão vem à noite. Jesus ele volta como um ladrão, de repente, para o ímpio, que não está esperando. Mas para nós, Jesus ele pode voltar a qualquer momento. E nós esperamos a sua volta gloriosa. E assim nós viveremos com ele para sempre. Porque é isso que a Bíblia nos ensina. As doutrinas da Bíblia nos ensinam que Jesus, na volta de Cristo, estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Nós aprendemos isso nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, por exemplo, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Aprendemos com Pedro, aprendemos com Hebreus. Da mesma forma como o sacrifício de Jesus é único, a sua volta também será única. Não são duas etapas. Jesus volta secretamente para a igreja. 7 anos depois ele volta em glória. A gente não encontra isso na Bíblia. Nós não encontramos esse tipo de argumentação na Bíblia, né? Então, muito do que é falado sobre aquilo que a gente aprende na cultura é muito baseado no silêncio ou nas inferências da Bíblia. E não é disso que nós tratamos aqui. Porque tratar a Bíblia com respeito, tratar a Bíblia com cuidado que ela merece, é se dedicar e simplesmente seguir aquilo que ela nos fala. Então nós encontramos muitos problemas no que diz respeito ao milênio literal. E por quê? Porque nós compreendemos até aqui que todos os números referentes, que existem em Apocalipse, são números simbólicos, falando sobre realidades. Definindo aqui de uma forma muito clara, nós não somos alegoristas, nós não olhamos para algo que está escrito em Apocalipse e alegorizamos isso pensando que isso pode ser uma ideia, onde isso pode ter uma moral da história, como se fosse um conto de fadas, e aquilo ali tem um ensinamento para nos dar. Não, nós acreditamos que o livro de Apocalipse ele é simbólico, ou seja, são elementos que estão representando realidades ali. Quando, por exemplo, nós vamos ver em Apocalipse 20 ainda, sobre o juízo do trono branco. O que seria um trono branco? Um símbolo de autoridade e santidade. O branco é muito claro em Apocalipse como um símbolo da santidade de Deus. E o trono, como nós encontramos muitas vezes em Apocalipse, é um símbolo da autoridade de Deus, que ele compartilha isso com a sua igreja, né? Mas por que número 1000? Né? Por que o número 1000 aqui? Falamos isso semana passada e é muito bom recapitular, porque traz polêmica esse número. É importante sabermos que o número 1000, ele é um número completo. Ele é 10 elevado à terceira potência, ele é 10 ao cubo, ele é 10 vezes 10 vezes 10.
E o 10 aqui ele tem um sentido muito de espaço, de quantidade, né? A gente viu os 144 mil, lá em Apocalipse 7, Apocalipse 14, nós vemos que a igreja de Esmirna passaria por uma tentação de 10 dias, né? Nós vemos 10 chifres ali na besta. Então nós encontramos a referência do número 10 muito forte em Apocalipse. A gente vai ver que a Nova Jerusalém, as medidas é de 12 mil estádios, né? O número 12 ali representando o povo de Deus, que é o número da igreja, o número do povo de Deus, desde o Antigo até o Novo Testamento. Então o número 10 aqui, ele é relacionado a um espaço e uma quantidade. E o 1000 aqui, ele é esse 10 perfeito. 10 vezes 10 vezes 10. Ele está trazendo a totalidade, a completude, a perfeição de um ato, de um período, e aqui falando de tempo, de um tempo perfeito, onde Deus ele está atuando como rei, juntamente com o seu povo, que a Bíblia chama de sacerdotes que reinam. Sacerdotes que reinam. É um tempo perfeito. E nós encontramos aqui que esse período de 1000 anos, esse período milenar que encontramos na Bíblia, é um período em que os mortos estão reinando com Cristo no céu. E enquanto isso, aqui na terra, a igreja expande esse reino através da pregação do Evangelho. Vimos semana passada que o reino de Cristo, ele é diretamente relacionado com a obra que Jesus fez na cruz, derrotando Satanás, e a prisão de Satanás também está relacionada com isso, porque ele é preso por 1000 anos. Esse reinado de Cristo está também relacionado com a proclamação do Evangelho, porque toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ele reina, e por causa dessa autoridade que Jesus fala para a igreja, vão, preguem o Evangelho para todo mundo, para todas as nações, até os confins da terra, vão. A pregação do Evangelho só existe por causa da autoridade que Jesus tem e que ele dá à sua igreja, e também está diretamente relacionado ao poder do Espírito Santo. Jesus ele fala lá em Mateus 12, quando ele está debatendo com os fariseus sobre, ele está sendo acusado, Jesus está sendo acusado por expulsar demônios através do poder de Beelzebu. Jesus ele fala, eu não faço isso através do poder do diabo, não. Eu faço isso através do poder do Espírito Santo. E se eu faço isso por causa do poder do Espírito Santo, sabeis então que o reino chegou. O reino chegou. Então nós encontramos, isso é dado à igreja até o final dos últimos dias. Romanos 8 vai falar sobre a obra do Espírito Santo na igreja e na atuação dela no mundo. E que a criação está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. O reino de Deus se dá pela atuação da igreja no mundo, pelo poder do Espírito Santo, pela proclamação do Evangelho, tudo isso baseado na obra que Cristo fez e continua fazendo em pecadores, como eu, como você que está nos assistindo, você que precisa se converter. Jesus, ele continua atuando isso dessa forma no mundo. É esse tempo onde Satanás está restrito, ele não pode mais enganar as nações, o texto só fala isso, ele não pode mais impedir que o evangelho se espalhe sobre as nações, porque no Antigo Testamento era só restrito a Israel, e agora as nações estão ouvindo o evangelho. É esse período que Satanás não pode mais enganar as nações, é o tempo que o evangelho, o poder do Espírito Santo, se propaga pela face da terra. Esse é o período que encontramos na Bíblia, que diz respeito ao reino de Deus. Um período de 1000 anos, um tempo perfeito, um tempo decretado, da primeira até a segunda vinda de Cristo, sobre este mundo. E estamos reinando com Jesus. Lucas 17:20 vai nos falar sobre isso. Atos 2, 29 a 36, falando que Jesus cumpriu aquilo que foi prometido a Davi, sobre se assentar no trono de Davi. Então ali estaria perpetuando o reinado que Deus prometeu para Davi ali. Isso diz respeito à ressurreição de Cristo. Encontramos isso de uma forma muito clara na Bíblia, né? Então o foco aqui é então a derrota de Satanás e esses eventos que acontecem após, né, a vinda gloriosa de Jesus. Então, agora a pergunta que fazemos é a seguinte: enquanto Satanás está preso, o que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com aqueles que estão no céu, né? A palavra de Deus é muito clara: estes estão reinando com Jesus no céu hoje, né? Das grandes consolações de Apocalipse, principalmente para os leitores originais, era: o que aconteceu com os mortos aqui por causa do Evangelho?
Para onde que eles foram? Nossa, eles estavam vivendo, esperando a volta gloriosa de Jesus, mas por causa da perseguição, eles foram mortos. Então a Bíblia nos conta aqui também com essa intenção de consolar aqueles nossos primeiros irmãos, para falar o que aconteceu com eles depois de que eles morreram. Uma das preocupações, por exemplo, de 1ª e 2ª Tessalonicenses era assim: poxa, nossos irmãos morreram, nós estamos preocupados assim, se a gente vai estar vivo ou não. Mas será que a gente vai perder a volta gloriosa de Jesus? O apóstolo Paulo escreve então 2 cartas aos Tessalonicenses, por exemplo, e ali ele consola aqueles irmãos, falando que de forma nenhuma nós que estamos vivos precederemos aqueles que estão mortos. Ou seja, haverá ressurreição primeiro e depois todo mundo vai ser arrebatado para estarmos com Jesus. Ou seja, os mortos não vão perder a graça, a benesse de participar da ressurreição. Não, isso não vai acontecer. Mas o que eles estão fazendo até agora? Apocalipse 6, melhor dizendo, no 5º selo, vai ser a nossa primeira alusão, a primeira demonstração do que aconteceu com aqueles irmãos. Eles estão no céu, eles estão reivindicando a Jesus a justiça pelo que aconteceu com eles. Nós vemos no Apocalipse 19 a manifestação e a alegria desses irmãos que estão no céu, porque Jesus então ele veio e trouxe justiça. E aqui recapitulando novamente, toda a história da redenção. Capítulo 20 nos fala que esses irmãos, enquanto Jesus não volta, eles estão o quê? Reinando. Eles já estão reinando. A eles foi dado tronos com autoridade para julgar. Esses irmãos foram mortos, os irmãos que não negaram a Jesus estão hoje então vivendo, estão reinando com Jesus. E com isso, finalmente, eu entro no texto, para que nós possamos mergulhar e nos aprofundar cada vez melhor. O versículo 4, ele vai nos trazer 3 características muito importantes aqui. Ele vai falar sobre tronos do juízo, vai falar sobre almas dos mártires, é um texto bem longo, bem extenso, os irmãos estão vendo, e também vai falar sobre um milênio de vida e governo com Cristo. Quando nós vemos a palavra tronos, por exemplo, ali, o versículo 4 começa dizendo, vi também tronos. Já vimos várias vezes essa palavra em Apocalipse. A gente encontra esse termo, essa palavra trono, cerca de 47 vezes em Apocalipse. E em 3 dessas vezes nós vemos que existem tronos nos céus, 44 vezes, e existem tronos na terra, 3 vezes. E todas as vezes que o trono está na terra, diz respeito ao trono de Satanás. Encontramos isso na igreja de Sardes, encontramos isso na igreja de Pérgamo, melhor dizendo, encontramos isso com o anticristo, que foi lhe dado um trono de autoridade, né? 2 vezes nós encontramos isso. Então, nós vemos que as outras 44 vezes, quando diz respeito ao povo de Deus, ao Senhor, essas visões de tronos sempre estão no céu. Sempre estão no céu. Quando os tronos estão na terra, diz respeito às obras de Satanás. Aquilo que Satanás faz e opera no mundo. Né? Então, precisamos perceber e olhar esses detalhes em Apocalipse e perceber que esses detalhes têm muito a nos dizer. Não é simplesmente um trono na terra que diz respeito à igreja. Não é diz respeito, porque tem trono no céu, então o que significa esse trono? Esse trono no céu diz respeito àquilo que Deus faz, àquilo que a sua igreja está fazendo. E também diz respeito, quando diz tronos na terra, diz respeito à autoridade limitada e também pecaminosa e má que Satanás tem aqui no mundo. Então é importante termos isso. Então os tronos dos céus, eles são dados àqueles que têm autoridade de julgar. Queria abrir a palavra de Deus com você, lá em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3, diz assim: Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Paulo está falando sobre a igreja de Corinto que estava brigando por coisa boba, né? E Paulo ele precisa ressaltar a identidade daqueles irmãos. E ele fala sobre aqueles que têm autoridade de julgar, aqueles que creem em Jesus.
E os anjos aqui, claro, não são os santos anjos, né, os santos eleitos, como a Bíblia chama, né, são os anjos que caíram, são os demônios, né? Então a Bíblia nos fala que nós cristãos temos hoje, e no dia final teremos essa autoridade de uma forma muito mais escancarada, porque vai ser o dia do juízo, para julgarmos esses anjos e também ter essa postura de juízes juntamente com Deus, né? Então existe um paralelo muito forte aqui. Duas passagens em Apocalipse, que é o capítulo 3, versículo 21, que nós já vimos. É uma das cartas, para quem dos remetentes, melhor dizendo, para quem João está escrevendo aqui a carta de Apocalipse, né? O livro de Apocalipse. Apocalipse 3, versículo 21. E diz assim, isso falando para a igreja de Laodiceia: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então é uma promessa que a igreja tem para aqueles que estão vivendo hoje debaixo dessa autoridade, vivendo debaixo dessa santidade, que creem em Jesus, porque aqueles que vencem, a Bíblia nos chama de mais que vencedores, nós podemos então ficar tranquilos, porque nós estamos sentados em tronos juntamente com o nosso Senhor. E Apocalipse 4, versículo 4, já na segunda sessão, a sessão dos selos, né, vai nos falar assim: ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Então nós vemos reis sentados aqui, reinando juntamente em tronos, ali, e o símbolo dos 24 anciãos é o símbolo da igreja também, né? 12 mais 12, 12 patriarcas do Antigo Testamento, 12 apóstolos do Novo Testamento, total de 24. A totalidade do povo de Deus no céu já está reinando em tronos, ou seja, com autoridade. Então nós encontramos isso em Apocalipse 20 de uma forma muito clara, de uma forma onde nós percebemos que a igreja já está assentada em tronos, nossos irmãos que já morreram estão reinando no céu hoje, enquanto isso nós estamos reinando ainda de uma forma espiritual aqui, né? Almejando o nosso galardão, almejando então a vinda de Jesus, isso se nós não morrermos antes, não é verdade? Então nós também, juntamente com esses nossos irmãos, estamos reinando aqui na terra, porque somos a igreja militante que está anunciando o evangelho. E depois vai falar sobre almas. Percebam, nossos irmãos dispensacionalistas, eles vão falar que aqui é a primeira ressurreição. Esse ato de reinar aqui, e por 1000 anos, é a primeira ressurreição. Só que o texto não fala sobre pessoas ressuscitando, fisicamente, com corpo. A Bíblia fala sobre almas que estão reinando, né? A visão do trono nos céus, a visão do trono nos céus está ali nos dizendo que é a visão de pessoas reinando no céu, não pessoas reinando na terra. Isso é importante sabermos. E João vai falar quem são esses que estão reinando. Aqueles que foi dada a autoridade de julgar, e as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. Eu acho que eu vou trocar o microfone aqui. Obrigado. Voltando aqui então ao raciocínio, né? Então encontramos aqui na Bíblia que aqueles que estão reinando nesse milênio, independente que seja literal aqui na Terra por um período de 1000 anos, o texto bíblico nos fala que isso acontece aonde? No céu. No céu. Porque os tronos sempre estão no céu em Apocalipse. Os tronos do povo de Deus sempre estão no céu. Então, até mesmo dentro de uma possível interpretação literal de um período de 1000 anos, esse reino continua sendo no céu. Então, nós não acreditamos que seja isso. Nós não acreditamos que exista um milênio literal onde vai ter só gente reinando no céu. Nós acreditamos num período de tempo perfeito. O número 1000 representa essa plenitude, essa perfeição, que diz respeito ao tempo onde a igreja está reinando com Cristo, né? Juntamente com as obras de Jesus que estão acontecendo no céu, que afetam aqui a terra, né? Os selos, eles falam muito sobre isso.
Então, nenhuma menção à ressurreição física acontece aqui. Então, existe um estado das almas que estão reinando, e é um estado de bem-aventurança dos mortos. Eu queria abrir com os irmãos, eu já abri isso várias vezes ao longo das nossas aulas, quando fala sobre mártires aqui, e é importante abrirmos de novo. Em Apocalipse 6, versículos 9 e 10. Apocalipse 6, versículos 9 e 10, a abertura do 5º selo, diz assim: quando o cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos quais habitam sobre a terra? Olha só que interessante. São as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Apocalipse 20 nos fala sobre estes também. Eles foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. E eles testemunharam sobre isso, né? Então, diz respeito àqueles que estão no céu. Isso tudo aqui que nós estamos vendo sobre aqueles que estão reinando. Apocalipse 14, versículo 13, que é o final da quarta sessão. Apocalipse 14, versículo 13. Vai nos falar o seguinte: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Uma bem-aventurança aqui diz respeito a aqueles que estão sendo mortos e que estão no céu com o Senhor. E aqui nós vemos outra bem-aventurança no capítulo 20, de uma forma muito semelhante. Então todo cristão verdadeiro, ele reina com Jesus. Todo cristão verdadeiro está reinando hoje nos céus com Jesus, porque está para sempre com o Senhor lá, né, aguardando essa manifestação final da vinda gloriosa do Senhor Jesus. E o contexto indica que isso também, que existe a inclusão de todos os crentes que têm sido obedientes a Jesus. Por exemplo, existem mártires que morrem literalmente ali, que estão sofrendo muita coisa no mundo. Mas existem aqueles que são envergonhados, que são humilhados por causa do testemunho de Jesus. E existem aqueles que, por mais que vivam numa vida tranquila, por exemplo, nós no contexto ocidental, também são hostilizados por causa do testemunho de Jesus. Então, a Bíblia está contemplando todo tipo de crente, aqueles que não adoram a besta nem a sua imagem, né? Nossos irmãos dispensacionalistas vão nos acusar, por exemplo, se o milênio não for literal, como que esses mártires que acontecem só depois do final do milênio, que estão subindo aos céus, né? Porque Satanás é solto, vem a grande tribulação, e tem mártires da grande tribulação que não adoraram a besta subindo antes de Satanás ser solto. Como que diz respeito a isso? É importante termos a plena compreensão de que nossos primeiros irmãos, lá nos primeiros séculos, eles estavam vivendo muitas coisas, estavam morrendo por causa disso, e João, quando escreve Apocalipse, está dizendo, que colocando ali na compreensão daquele momento, que a besta, o falso profeta, a grande meretriz, a atuação de Satanás como um todo, acontece naquele contexto primeiramente. Acontece ali, na figura do imperador, na figura da falsa religião no mundo. Então é importante termos uma mente muito clara de que, ao longo da história, essas hostilidades daqueles que perseguem Cristo na área política, na área monetária, na área civil, na área religiosa, na área da cultura, aqueles que perseguem, humilham e tentam desviar os crentes a negar a Jesus, né, fazendo isso, negando Jesus, sempre existiu ao longo da história. Esse ápice existirá de uma forma definitiva, nos últimos tempos, com certeza, no período da grande tribulação, que a igreja passará, com certeza, é importante enfatizar esse fato, a igreja passará pela grande tribulação. Enquanto isso, pessoas estão subindo aos céus porque estão morrendo. E aqui nós encontramos um outro caráter do que diz respeito a esse tempo. O que é então a primeira ressurreição, né? Esses irmãos, que estão nos céus, eles têm esse reino, né? Eles estão vivendo esse reino de 4 maneiras: julgando, vivendo e compartilhando a glória com Cristo, né? E também esperando a ressurreição física. Eles estão esperando o último dia, onde eles também serão ressuscitados fisicamente, né? E no capítulo 5 encontramos isso de uma forma muito clara,
O capítulo 5 vai falar sobre os restantes dos mortos que não reviveram até que se completassem os 1000 anos, e esta é a primeira ressurreição. E eu acredito que esse texto aqui é um texto que vai estar nos falando, então, o que é esta primeira ressurreição. Os incrédulos estão mortos para sempre, isso é fato. Aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que não buscam a Cristo, esses estão mortos. Se eles morrem fisicamente também, eles estão mortos desde sempre, né? Todos nascem mortos em seus delitos, em seus pecados. Independente desse estado físico ou espiritual, os incrédulos permanecem mortos desde sempre. E é interessante aqui o texto, versículo 5, porque fala sobre os restantes dos mortos não reviveram. A palavra aqui que é colocada como reviveram, em outras traduções, outras versões, não voltaram a viver, falam assim. Em outras versões vão falar sobre não tornaram a viver. Então, o texto aqui no original, na verdade, aquela palavra reviveram não é bem reviveram, é só viveram. É um termo apenas para dizer que viveram novamente. Não existe aquela palavra no texto original, né? O tradutor, muito provavelmente, ao interpretar essa tradução, por exemplo, ele tinha em vista que o milênio seria futuro. Um milênio seria um período literal. Então, ele deixou que isso influenciasse na sua tradução. Mas a palavra ali que encontramos no termo original para reviveram é a palavra viveram, simplesmente. Então, os restantes dos mortos não viveram até que se completassem os 1000 anos. Esse seria a melhor tradução aqui, né? Então, até que os 1000 anos se acabaram, né? Eles não viveram. Então, no fim do milênio, Jesus ele volta, todos ressuscitam. Então, Jesus ele traz o juízo sobre os ímpios, que é a segunda morte, né? Então, esse tempo, o que diz respeito? O que diz respeito, então, à primeira ressurreição? O viver dos mortos nos céus é esta primeira ressurreição. Existem duas possíveis interpretações sobre o que é essa primeira ressurreição. A primeira, e isso daqui eu entendo que é de uma forma majoritária, dentro da interpretação que traz aqui sentido espiritual para essa passagem, é que a interpretação mais comum é que diz respeito ao novo nascimento. Jesus ele fala muito sobre isso, sobre o novo nascimento, em João 6, por exemplo, que não tem como, né? Que tá com Jesus, aceitar o evangelho sem antes ser revivido, né? Jesus estava pregando para mortos, e esses mortos estavam ouvindo a palavra, e então ressuscitaram. Então a gente pode sim, de certa forma, compreender isso, de que diz respeito ao novo nascimento, mas o contexto me faz entender que a melhor interpretação para essa primeira ressurreição diz respeito ao ato de morrer e subir aos céus. Né, subir aos céus. O significado da palavra ressurreição aqui tem esses significados: subir, levantar. Né, a palavra ressurreição tem esses possíveis significados dentro do texto grego. Né? Então, encontramos isso na Bíblia e vemos que Jesus ele está debatendo, por exemplo, com os saduceus. Eu queria ler com os irmãos 2 versículos, lá em Lucas 20. Lucas 20. Versículos de 37 e 38. Olha só, Jesus está debatendo com os saduceus. Os saduceus eram uma seita que existia no tempo de Jesus, onde não acreditavam em anjos e nem na ressurreição. Era uma dessas seitas que debatiam, que afrontava até mesmo os fariseus, né? Então, os saduceus estavam falando aqui sobre a ressurreição, que como isso não existia, e Jesus foi interrogado sobre isso. E Jesus ele responde o seguinte, né, uma parte da sua resposta: e que os mortos ressuscitam, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando afirma que o Senhor é Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Abraão, Isaque e Jacó, para Deus, estão vivos, estão com o Senhor. Eles morreram fisicamente, mas estão vivos. Então, eu acredito que por causa do contexto, falando sobre tronos nos céus, aqueles que estão reinando e julgando com o Senhor, esses estão vivos. E esta é a primeira ressurreição. Quando morrem fisicamente, sobem aos céus, levantam-se e vão para os céus.
e ali eles estão reinando, e eles são tão bem-aventurados. Lembrando, um dos grandes temas de Apocalipse é o consolo para os irmãos que estão aqui na terra, referente ao que aconteceu com os irmãos que morreram. Onde eles estão? Eles não estão apenas vivendo, eles estão reinando, e eles estão com o Senhor, eles não estão mortos. Muito pelo contrário, eles estão vivos mais do que nunca, né? Então nós encontramos isso aqui. Então, como entender então essa primeira ressurreição? A palavra de Deus nos fala, lá em Daniel 12, versículo 2. Daniel 12, versículo 2. Vai dizer o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. João 5, 29. João 5, 29, Jesus falando, né, sobre a sua autoridade, falando sobre como ele opera pelo poder de Deus, de como isso é a manifestação dos cumprimentos das promessas do Antigo Testamento. João 5, 29 vai nos dizer o seguinte: os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiveram praticado mal, para a ressurreição do juízo. Isso no último dia, né? Isso diante do último dia. João 6,44, um texto muito claro também, né? Falando sobre isso, vai falar o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia antes do milênio. Não, no último dia, né? Então encontramos isso de uma forma muito clara. Então existe ressurreição de mortos no mesmo dia, seja ímpio, seja crente, a ressurreição de mortos acontecerá no último dia. Então, essa ressurreição corpórea, que os nossos irmãos que já participam da primeira ressurreição estão esperando, é essa segunda ressurreição, por assim dizer. É a ressurreição física, né? E é importante colocarmos isso em consideração, esse contraste entre santos e ímpios no que diz respeito à morte e à ressurreição, né? A segunda ressurreição, para os santos, né, ou melhor dizendo, os santos, eles morrem uma vez, né, eles nascem duas vezes, seu nascimento natural, eles estão mortos, né? Então eles nascem novamente quando creem em Jesus, e agora eles morrem uma vez e estão aguardando uma ressurreição, um ressurgimento, por assim dizer. Já os ímpios, eles vão ressuscitar mais uma vez, porém eles morrem duas vezes, a sua morte física e a sua morte eterna, que é a segunda morte, o lago de fogo, né? Então é importante ver esse contraste que a Bíblia nos coloca aqui, né? Crentes morrem uma vez, uma única vez, mas ressuscitam duas vezes, porque sobem aos céus quando morrem e depois no último dia ressuscitam em glória, em corpo glorificado. Os ímpios já não, morrem, ressuscitam mais uma vez, mas experimentaram a morte física e agora vão experimentar a morte eterna, longe de qualquer possibilidade de se aproximar do Senhor novamente. Existe esse contraste muito forte aqui em Apocalipse 20. E quem tem parte dessa primeira ressurreição, entrando no versículo 6, quem tem parte dessa primeira ressurreição é bem-aventurado. Quem tem parte dessa primeira ressurreição está livre da segunda morte, está livre da condenação eterna. E aqui no versículo 6, encontramos então a nossa quinta bem-aventurança de Apocalipse. Já vimos 4 anteriormente, estamos na quinta, ainda tem mais 2, porque Apocalipse apresentam também 7 bem-aventuranças. O número 7, o número que mais se destaca em Apocalipse, falando sobre a plenitude, a completude dos atos de Deus e daquilo que Ele tem preparado para nós. Então encontramos aqui a quinta bem-aventurança de Apocalipse. E aqui é importante ressaltarmos o seguinte fato dessa bem-aventurança. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição, ou seja, aqueles que estão no céu com o Senhor, aqueles que por causa do Evangelho morrem e que estão agora eternamente com o Senhor porque não se envergonharam do testemunho que davam aqui na terra, que não se envergonhavam e não se preocuparam com suas próprias vidas. Aqueles que morrerem por mim encontrará a vida de verdade. Jesus disse dessa forma, vai encontrar a sua vida de fato. E nós encontramos aqui que isso, em Apocalipse 20, versículo 6, que esta é uma bem-aventurança.
bem-aventurança, faz parte, tem parte da primeira ressurreição. Sobre os estes da segunda morte não tem poder, pelo contrário, olha só que interessante, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Sacerdotes que reinam, isso é de uma forma muito viva para os nossos irmãos que estão mortos, que estão com o Senhor, que na verdade estão mais vivos que nós, que estamos aqui, mas que isso também é compartilhado conosco. Quando abrimos, por exemplo, o Êxodo capítulo 19, olha só que interessante, como Israel ele não conseguiu cumprir isso, porque não foi fiel à aliança, Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, capítulo 19, versículos 5 e 6, diz assim: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Olha só como o apóstolo Pedro agora, a gente tem visto muito sobre a primeira carta do apóstolo Pedro nos nossos sermões. Olha só como o apóstolo Pedro, ele vai falar sobre isso na sua primeira carta, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Pedro aplicando essa promessa que Israel não conseguiu cumprir. Pedro ele vai dizer o seguinte: porque vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Israel não conseguiu cumprir isso, não foi fiel à aliança. A igreja, a verdadeira Israel, a nação santa, povo eleito, propriedade exclusiva de Deus, o verdadeiro cumprimento das promessas de Israel, que é a igreja. Existiram crentes no Antigo Testamento, com certeza, e que compartilham das mesmas bênçãos e que estão nos céus também clamando e vivendo e reinando com o Senhor por esse tempo. Nós podemos então ver na Bíblia claramente que esse reinado sacerdotal se aplica à igreja. Apocalipse capítulo 1, versículo 6, Jesus já foi falando sobre isso. O apóstolo João, inspirado aqui, foi falando sobre isso. Apocalipse capítulo 1, versículo 6, vai falar assim: e nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e domínio para todo sempre. Amém. Encontramos isso também no capítulo 5, no versículos 9 e 10, que é uma das canções que os seres viventes e os 24 anciãos estão cantando e clamando ali, sobre a salvação de Jesus no mundo, sobre aquilo que Ele fez, sobre aquela propiciação que Ele fez do povo escolhido. Versículos 9 e 10 de Apocalipse, a canção aqui que encontramos, no capítulo 5, e cantava um cântico novo, dizendo: dignos és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse o quê? Reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Quem que é comprado de todos os lugares do mundo? São os judeus apenas? Como dizem os nossos irmãos dispensacionalistas, num período de milênio ali, um período muito grande ali de um tempo onde precisa se cumprir aquilo que foi falado no Antigo Testamento, segundo essa interpretação. Isso é exclusivo para o judeu? Esse reinado é dado exclusivamente para esse povo? A igreja é a Israel de Deus. Hebreus 12 vai nos falar sobre isso, vai nos falar que nós alcançamos a Jerusalém celestial, nós chegamos no Monte Sião, nós estamos aqui, chegamos lá porque Jesus é o nosso mediador, e o sangue dele fala muito mais alto do que o sangue de Abel, por exemplo. Encontramos a realização dos cumprimentos de reinado no Novo Testamento, daqueles que foram prometidos no Antigo também, isso na sua completude na igreja. A igreja não é um plano B. A igreja, na verdade, é a concretização das promessas do povo, que foram dadas ao povo de Israel. A igreja é o povo de Deus contemplado por toda a face da terra.
um reino que se espalha por todas as gerações, por todas as épocas e em todos os lugares do mundo. E nós podemos viver confiantes nisso, nós podemos viver alegres nisso. E olha só que interessante no capítulo 20 ainda, voltando lá ao capítulo 20, olha só como o apóstolo João aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ressalta, salienta a divindade de Jesus. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Colocando Jesus aqui em igualdade com o Pai. Trazendo Jesus como Deus de fato. Que é por causa de Jesus que nós reinamos. E somos sacerdotes que reinam hoje e vai continuar reinando no futuro. Isso diz respeito também lá em Apocalipse 22, promessas de reino também, no novo céu e na nova terra. Nós somos um povo que desde a eternidade somos chamados para reinar com Jesus. Estamos reinando, seja na vida física, seja na vida com o Senhor lá no céu, continuamos reinando. Por quê? Por nossa causa? Porque vivemos depois da vinda de Cristo? Não, é porque cremos em Cristo. É porque reinamos junto com Cristo, que Ele nos ama. Ele divide esse reinado conosco. Ele nos compartilha por causa do seu amor, por causa da sua graça, esse reinado conosco. E por fim, só fazendo um gancho com a próxima aula, considerações sobre um milênio não literal. A importância disso de algumas coisas, e até mesmo aplicando para a nossa realidade, né? Ela faz mais justiça a um reinado não literal, um milênio não literal, melhor dizendo, faz justiça ao gênero literário de Apocalipse. Como a gente viu, os números são símbolos que falam sobre realidades, falam sobre coisas que estão de fato acontecendo de forma literal, mas que falam através de uma linguagem simbólica. Outra coisa, um milênio não literal faz mais justiça à justiça de Deus. Pensem comigo, Jesus ele volta, a gente é toda hora advertido, a Bíblia toda hora adverte, olha, vivam em firme procedimento e piedade, que o corpo de vocês se mantenham santos e irrepreensíveis. A gente encontra isso no Novo Testamento, a gente vê Jesus falando sobre isso, para que depois Jesus ele volte, ainda tem mais 1000 anos para a galera, como se fosse um repeteco, né? Como se tivesse uma segunda chance, e não é isso que a Bíblia nos ensina. Isso não faz justiça ao caráter de Deus. Isso não faz justiça ao ato de justiça do nosso Deus, né? A Bíblia fala sobre vigiai, vocês não sabem a hora, vocês não sabem quando que vai acontecer, mas já está havendo os sinais, vigiem. Vocês não vão ser pegos de surpresa se vocês estiverem vigiando. Outra coisa, o milênio não literal, ele evidencia a grandeza da obra de Cristo. Jesus ele não reinará, Jesus ele não será rei, Jesus ele é rei. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Apocalipse, capítulo 17, 18 e 17, 18 e 19, melhor dizendo, vai falar sobre aqueles que estão afrontando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Vai falar sobre aqueles que que escolheram Jesus para ser o seu inimigo. E esse inimigo é o Rei dos Reis, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E nós podemos entender que hoje Jesus já reina. O milênio não literal é coerente com o padrão da salvação pela graça. Nós não precisamos ver Jesus presencialmente para crermos nele, num período de 1000 anos literal, né, como se acredita. Nós acreditamos na salvação pela graça mediante a fé. E nós temos a fé no Salvador. Nós não precisamos vê-lo, nós precisamos crer. Bem-aventurados aqueles que creram, mas não viram. Não é isso que Jesus fala, Tomé? Bem-aventurados aqueles que creram, mas não viram. E também, isso diz respeito à próxima aula, descreve a época atual. A gente vê que o milênio ele é um período onde o evangelho ele se propaga, onde o evangelho ele é anunciado, onde a atuação do Espírito Santo acompanha essas obras, mas a gente vê que no final do milênio, Satanás será solto. No final do milênio, a fé de muitos se esfriam. No final do milênio, nos últimos dias, vai haver rebelião. O fim do milênio é marcado como o crescimento do mal. E é o que nós estamos nos aproximando. Se nós olharmos bem para a realidade, nós estamos nos aproximando para esse fim iminente. As coisas estão piorando, as coisas vão piorar. E a igreja ela é chamada para ser vigilante.
viver em santo procedimento. E semana que vem nós veremos sobre a soltura de Satanás. Satanás ficou preso 1000 anos, pistolaço, e agora ele vai vir com tudo. Agora ele vai vir quebrando tudo, chutando todo mundo. E nós entendemos que esse é o período então da grande tribulação, e nós veremos isso na próxima aula. Queria abrir esse momento para perguntas, para respostas, para comentários, se tivermos alguma coisa aí que podemos aproveitar no YouTube, com os irmãos aqui, este é o momento. Alguém? Alguém? Alguma pergunta? Algum comentário? Algum ponto polêmico? Esse texto dá pano para manga. Tranquilo? Tudo certo? Gente, eu fico muito tranquilo com isso, então, porque falar do milênio, pastor Patrick, é pedir para comprar briga até mesmo em algumas denominações por aí. Porque é algo intocável. Não, o milênio ele é literal e vai acontecer porque precisa acontecer. Senão Deus é mentiroso, eu já ouvi isso, pastor Patrick. Se o milênio não acontecer, as promessas do Antigo Testamento não se cumprem, então Deus ele é mentiroso. Inacreditável isso, né? Enfim, nenhuma pergunta, nenhuma observação, nada? Então espero que a aula tenha sido muito bem esclarecida, porque que assunto complicado é falar sobre o milênio aqui em Apocalipse, né? Mas semana que vem, olha só, continuamos falando sobre o milênio, continuamos falando um pouco sobre no que se propaga, naquilo que repercute o milênio, né? O final do milênio, tá bom? Vamos orar então, pedindo a graça e a bênção de Deus para o resto do nosso dia, para nos encontrarmos à noite para adorá-lo aqui como povo de Deus. Bondoso e querido Deus, te louvamos porque o Senhor é bom, o Senhor é o nosso Rei, e te louvamos porque hoje, Deus, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos proclamar as gloriosas virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado por isso. Obrigado porque hoje, Pai, na nossa identidade, ela não pertence mais a nós mesmos. A nossa identidade não está nas nossas limitações. A nossa identidade não está, Pai, naquilo que, quando pecamos, mas a nossa identidade está em sermos sacerdotes reais do Senhor. Obrigado por isso, Deus. Obrigado porque o Senhor, ao longo de toda a história, nos deu irmãos, Deus, que nós vamos conhecer no futuro, que viveram o Evangelho e que são testemunhos hoje, testemunhos que deixam um legado para que nós aprendamos a como sermos crentes. Obrigado, Deus, pela fidelidade desses irmãos do passado. Obrigado, Deus, porque hoje podemos viver uma vida a quem imitar, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos acompanha, independente da morte, independente da vida, das coisas do presente, do porvir. Obrigado, Deus, porque nada disso, nem poderes, nem alturas, nem dimensões, nem o próprio diabo pode nos separar do amor de Deus. Obrigado, Deus, por isso. Isso é graça do Senhor, isso é maravilha demais, Deus. Isso é coisa que nós não podemos mensurar de tamanha importância, de tamanha grandeza e glória que tem isso. Nos faz mais diligentes, Senhor, nos faz tratar essas coisas com a dignidade que elas têm, com o carinho e com o respeito que essas coisas têm. E que sejamos, Pai, pessoas que testificam e testemunham para esse mundo o seu poderoso e glorioso nome. Nos perdoe, Deus, porque muitas vezes somos pecadores. Nos perdoe, Deus, porque muitas vezes te envergonhamos. Mas te louvamos, Deus, porque o Senhor continua a lavar os nossos pecados e temos glória no Senhor, Pai. Somos revestidos pelo Senhor, somos tornados santos por causa do Senhor. Nos abençoa, Deus, porque precisamos da sua graça continuadamente. Que o Senhor possa estar junto conosco, Pai, nas nossas limitações, no nosso dia a dia, diante dos nossos dilemas, medos, traumas, e que o Senhor possa cuidar do nosso coração, Deus, em todos esses momentos, a fim de que nós, a todo momento também, tenhamos em mente de que nós somos seu povo, somos sacerdotes reais nas mãos do Deus Altíssimo, e que nada vai nos impedir, Pai, de vivermos pelo Senhor,
mas nos faz, Pai, cada vez mais fortes na Tua palavra, nos faz cada vez mais firmes na proclamação do Evangelho, na santidade, na busca por santidade, por justiça, na leitura da palavra, na vida de oração. Nos ajuda, Deus, porque precisamos do Senhor. Não permita que tenhamos a consciência de que somos independentes. Não, nós não reinamos sozinhos. Nós reinamos porque o Senhor reina. Nós andamos porque o Senhor anda. Obrigado, Deus, porque temos o Senhor a quem seguir e seguimos o Senhor para todos os lados. E queremos Te obedecer, queremos Te honrar com as nossas ações e Te louvar, Deus, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos. Te louvamos, Pai, Te engrandecemos, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, também por esse dia. Obrigado, Deus, por essa aula. Louvado seja o Teu nome por esse momento de ensino, por esse momento de concatenação de ideias. Obrigado por isso, Deus. Obrigado também, Deus, pelo dia que nós podemos aproveitar. Que, se for assim da Sua vontade, Deus, nos encontremos aqui novamente para louvarmos o Senhor diante da tua graça, diante da Tua face, como povo de Deus reunidos que Te ama, Pai. Te louvamos, Deus. Cuida de nós, nos abençoe, Pai, nos guie, nos guarde, Pai, de todo o mal e que possamos viver, Pai, para a glória do Seu nome. Te louvamos em Teu nome, Jesus. Amém.